A solidão sobre a qual quero falar hoje não acontece quando você está sozinho. Ela acontece em salas lotadas, em jantares de família, em festas de aniversário. Com pessoas que te conhecem há anos, ela te atinge bem no meio de uma conversa e por um segundo você pensa: alguém aqui realmente me vê? Essa é a versão sobre a qual ninguém te avisa. Não a solidão de um apartamento vazio ou de um término ruim. Esse tipo é mais silencioso e, de muitas maneiras, muito mais difícil de nomear. Você está cercado por rostos familiares, vozes familiares, piadas familiares e, ainda assim, sente como se estivesse assistindo a tudo por uma janela, separado por algo que você não consegue explicar. A conversa parecia vazia, as piadas pareciam recicladas, e quando alguém te perguntou como você estava, você sorriu e disse: bem, porque não havia uma resposta honesta que fizesse sentido para qualquer um naquela sala. Se isso soa familiar, preciso que você fique comigo, porque o que estou prestes a compartilhar pode ser a coisa mais importante que você ouvirá este ano. Esse sentimento, essa quieta, desconexão dolorosa, não é um sinal de que algo está errado com você. Não é ansiedade, não é depressão, não é comportamento antissocial. Não é solidão da maneira como a maioria das pessoas pensa em solidão. É um sinal muito específico que aponta para algo acontecendo dentro de você, que a maioria das pessoas nunca experimenta, e ainda menos pessoas são corajosas o suficiente para seguir em frente. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung passou toda a sua carreira mapeando a paisagem interior da mente humana. E uma de suas descobertas mais profundas e mais desconfortáveis foi esta: o momento em que uma pessoa começa a se tornar quem realmente é, ela começa a se sentir profundamente sozinha. Não porque foi abandonada, não porque fez algo errado, mas porque o crescimento autêntico cria uma lacuna entre você e as pessoas que só conheciam a versão de você que existia antes de você começar a mudar. Jung chamou esse processo de individuação, e a solidão que o acompanha é tão específica, tão real e tão amplamente mal compreendida que a maioria das pessoas que a experimenta passa anos pensando que algo está fundamentalmente quebrado dentro delas. Você não está quebrado, você está se tornando. Vamos falar sobre o que isso realmente significa. Jung acreditava que a maioria das pessoas passa a vida inteira vivendo de fora para dentro. Elas constroem sua identidade em torno do que os outros esperam delas. Elas se tornam o responsável, o engraçado, o cuidador, o pacificador, o de alto desempenho. Elas adotam os valores de sua família sem questionar se esses valores realmente pertencem a elas. Elas seguem roteiros sociais sobre como o sucesso se parece, como a felicidade se parece, como uma boa pessoa se parece. Roteiros escritos por uma cultura que recompensa a conformidade e pune o desvio. Jung tinha uma palavra para essa identidade construída. Ele a chamou de persona. A palavra vem do termo grego antigo para as máscaras que os atores usavam no teatro. Uma apresentação cuidadosamente elaborada de si mesmo, projetada para obter aprovação, manter o pertencimento e evitar a rejeição. Agora, o que acontece com uma persona? Funciona por um tempo, funciona incrivelmente bem. Você é incluído, é validado, consegue o emprego, o relacionamento, o grupo de amigos, a aprovação da família. Previsível, seguro. Mas por baixo dessa máscara, algo mais está acontecendo. O seu verdadeiro eu, a pessoa que você realmente é. Quando a performance para, quando a sala esvazia, quando é só você e seus próprios pensamentos às 2 da manhã, essa pessoa não desaparece. Ela fica mais alta e, eventualmente, em algum momento da vida, que é diferente para cada um, começa a empurrar contra a superfície. Este é o início da individuação. E quase sempre parece que algo está dando errado antes de começar a parecer que algo está dando certo. Para muitas pessoas, começa de repente. Você começa a notar que conversas que antes gostava agora o deixam exausto. Você participa das mesmas trocas de mensagens em grupo que já teve 100 vezes e não sente nada. Você vai às festas que amava e passa a maior parte da noite contando os minutos para poder ir embora sem ser rude. Você começa a ter opiniões que não compartilhou com ninguém, não porque esteja guardando segredos, mas porque já sabe a resposta que obteria e não tem energia para defender. O que você está começando a sentir é realmente verdade. Você lê um livro, assiste a um documentário ou conversa com um estranho e algo muda dentro de você. Alguma porta se abre. E quando você tenta contar às pessoas mais próximas sobre isso, elas acenam educadamente e mudam de assunto. E lentamente, quase sem perceber, você começa a se sentir um estranho na sua própria vida.
Nada disso é dramático. Não há grandes brigas, desentendimentos ou traições. Apenas uma sensação tranquila e persistente de que algo mudou dentro de você e o mundo ao seu redor não acompanhou. Ou talvez não vá acompanhar. Essa é a primeira onda de individuação e, segundo Jung, é completamente normal. Mas não para por aí, porque uma vez que você começa a enxergar através da sua própria persona, não consegue mais desver. E uma vez que você começa a questionar os roteiros que lhe foram dados, eles param de funcionar como antes. É aqui que as coisas ficam mais difíceis. As pessoas ao seu redor começam a notar que você mudou, e muitas delas não gostam. Não porque sejam pessoas más, não por crueldade, mas porque sua transformação, sua lenta e silenciosa recusa em continuar desempenhando o papel que sempre desempenhou. Coloca um espelho diante delas. E espelhos podem ser desconfortáveis. Você pode ouvir coisas como "você mudou", ditas com um tom de crítica, como se a mudança fosse algo pelo qual você devesse se desculpar. Você pode ser chamado de distante, arrogante, sério demais, sensível demais, exagerado. Sua família pode resgatar a versão de você que eles lembram de 10 anos atrás e perguntar com genuína preocupação o que aconteceu com aquela pessoa. A implicação sendo que a pessoa que você era antes era melhor, mais divertida, mais fácil de conviver. E é aqui que as coisas ficam psicologicamente fascinantes. Porque Jung explica exatamente o que acontece nesses momentos em que você começa a se individuar. Quando você começa a se despir da persona e buscar algo mais autêntico. As pessoas que se sentiam confortáveis com a sua versão antiga experimentam uma espécie de ameaça, não necessariamente consciente, mas em algum nível, seu crescimento confronta a estagnação delas. Sua disposição para questionar desafia as suposições que elas não examinaram. Sua mudança perturba o ecossistema social que todos, incluindo você, ajudaram a construir e manter. Então, eles resistem, tentam puxá-lo de volta para a versão de você, que era previsível, que lhes era útil de uma forma específica, que não fazia perguntas difíceis e a parte mais cruel. Às vezes essa pressão funciona. Às vezes as pessoas desistem do seu próprio crescimento porque o custo social se torna muito alto para suportar. Elas recuam para a persona. Elas voltam a ser quem lhe disseram para ser e passam o resto de suas vidas sufocando silenciosamente em um papel que nunca lhes coube. Não deixe que isso aconteça com você. Vamos falar sobre algo sobre o qual quase ninguém é honesto. O luto de crescer. Falamos o tempo todo sobre o luto, de perder um relacionamento por causa de uma briga, por causa de uma traição, porque alguém foi embora ou faleceu. Temos uma linguagem para isso. Temos rituais para isso. As pessoas entendem, validam, aparecem com caçarolas e condolências. Mas existe outro tipo de luto que vem sem explicação e sem caçarolas. É o luto de relacionamentos que simplesmente deixam de se encaixar. Não porque alguém fez algo errado, não porque o amor foi retirado, mas porque você se tornou alguém diferente. E a versão de você que mantinha esses relacionamentos unidos não existe mais. Isso é, de muitas maneiras, mais difícil de processar do que qualquer outro tipo de perda. Porque você não consegue apontar o momento em que se quebrou. Você não consegue atribuir culpa. Você nem consegue justificar totalmente a tristeza. O que significa que você acaba lamentando em silêncio, perguntando-se se está sendo egoísta, ingrato ou simplesmente difícil. Você não está. O que você está experimentando é o que Jung descreveu como uma morte psicológica necessária para que você se torne quem realmente é. Partes do seu antigo eu precisam morrer. A parte que dizia sim quando você queria dizer não. A parte que ficava em silêncio quando você precisava falar. A parte que continuava aparecendo em relacionamentos que te esgotavam porque você não acreditava que merecia algo melhor. A parte que fingia felicidade para manter todos os outros confortáveis. Quando essas partes morrem, as conexões que foram construídas em torno delas não sobrevivem automaticamente. E isso é devastador. Mesmo quando é necessário, mesmo quando, se você for honesto consigo mesmo, você sabe que deixar ir é a coisa certa. Luto e acerto podem coexistir. Você tem permissão para lamentar o que está deixando para trás, mesmo enquanto avança em direção a algo mais verdadeiro. Então você está nisso agora, no meio termo. Você se desfez o suficiente da antiga persona para saber que não pode voltar. Você se distanciou ou se distanciou de relacionamentos que já não se encaixam, mas os relacionamentos que se encaixarão em quem você está se tornando ainda não apareceram. Jung tinha um nome para este período. Ele chamou de interregno,
Uma palavra emprestada da história política, o intervalo entre o reinado de um governante e o próximo, quando ninguém está no comando. E as regras ainda não foram escritas. Psicologicamente, o interregno é aquele espaço entre a morte do velho eu e o nascimento do novo. E é um dos lugares mais desorientadores que um ser humano pode habitar. Parece flutuar, como andar através da névoa, como se todos ao seu redor tivessem um roteiro e você tivesse perdido o seu. Você não sabe quem você é sem os papéis que costumava desempenhar. Você não sabe quem são as suas pessoas. Agora que a velha turma se afastou, você tem essa enorme quantidade de espaço interno onde o velho barulho costumava estar. E em vez de encontrar paz lá, você encontra o vazio. E o vazio é aterrorizante, porque fomos condicionados desde o nascimento a preencher o vazio com barulho, com distração, com as opiniões de outras pessoas, com trabalho, com consumo, com qualquer coisa que nos impeça de ter que sentar conosco em silêncio. Mas aqui está o que Jung entendeu, que quase ninguém mais teve a coragem de dizer. O vazio não é o inimigo. O vazio é o ponto. Pense nisso desta forma. Um campo que foi cultivado da mesma forma por 50 anos, eventualmente parará de produzir. O solo se esgota, as mesmas culturas retiram os mesmos nutrientes, ano após ano, até que nada reste. E a única maneira de restaurá-lo é deixá-lo em pousio, deixá-lo em paz, deixá-lo descansar e respirar e decompor e regenerar. É isso que o interregno está fazendo por você. O silêncio que parece fracasso é, na verdade, preparação. O vazio que parece perda está, na verdade, abrindo espaço. Sua alma está em pousio, regenerando-se, preparando-se para algo que não pode produzir de um lugar de exaustão. Mas você tem que resistir à vontade de preencher o espaço muito rapidamente. Você tem que resistir à tentação de pular diretamente da velha turma para uma nova. Trocar um conjunto de máscaras confortáveis por outro conjunto de máscaras mais espiritualmente aprimorado, para substituir a persona do agradador de pessoas pela persona do desperto, o iluminado, o evoluído. Porque aqui está a armadilha que pega tantas pessoas nesta fase de crescimento. Elas confundem uma nova identidade com uma autêntica. Elas trocam um disfarce por outro, e porque o novo disfarce se parece mais com elas, porque se alinha com seus valores e sua lista de leitura e seu novo vocabulário. Elas assumem que o trabalho está feito. Não está. O trabalho de individuação não é sobre encontrar uma persona melhor, é sobre aprender a existir sem uma. Agora, quero ser honesto com você sobre algo, porque esta é a parte da conversa que é deixada de fora da maioria das discussões sobre crescimento pessoal. Este processo não é linear. Não é um arco limpo da confusão para a clareza. Não é uma jornada de herói com uma resolução satisfatória no final. Você terá dias em que se sentirá profundamente em paz com a pessoa que você está se tornando. E você terá dias em que a solidão é tão aguda que você voltará e reviverá as velhas amizades em sua mente, perguntando-se se cometeu um erro, perguntando-se se a troca valeu a pena, perguntando-se se a autenticidade realmente vale tanto. Esses dias fazem parte disso. Eles não significam que você está fazendo errado. Eles significam que você está fazendo isso honestamente. Jung nunca prometeu que a individuação seria confortável. Ele prometeu que era necessária para a pessoa que não está disposta a se contentar com uma vida vivida pela metade. O desconforto de se tornar a preferível à sufocação de performar. Mas deixe-me dar-lhe algo prático para se agarrar. Durante os dias difíceis, quando você sente a solidão mais intensamente, tente lembrar que ela é direcional. Ela está apontando para algum lugar. Não é um vazio, é uma passagem. A solidão que você sente no meio da transformação é fundamentalmente diferente da solidão do isolamento. A solidão isolada puxa para dentro, colapsa, encolhe. A solidão da individuação se move. É inquieta e desconfortável, sim, mas está te movendo em direção a algo, mesmo quando você ainda não consegue ver o que é esse algo. E o desconforto de se mover é sempre melhor do que o conforto de ficar parado no lugar errado. Aqui está algo que pode te surpreender. Jung acreditava que quando você se compromete com esse processo com consistência e honestidade suficientes, você inevitavelmente começa a atrair um tipo diferente de pessoa para a sua vida. Não imediatamente, não em um cronograma que você possa controlar, mas eventualmente. Ele chamou essas pessoas de companheiros de jornada, e o nome está exatamente certo. Elas não são pessoas que chegam ao mesmo destino, são pessoas que estão trilhando o mesmo tipo de caminho,
Pessoas que também fizeram um trabalho desconfortável de olhar para dentro. Pessoas que também pagaram o custo social de se recusar a permanecer pequenas. Pessoas que não estão interessadas em performar umas para as outras. Elas estão interessadas, em vez disso, em algo mais raro e difícil de encontrar: reconhecimento genuíno. Você provavelmente já teve um momento, talvez recentemente, onde você conheceu alguém. Um estranho, um conhecido, alguém que você conhecia há anos, mas apenas superficialmente, e em uma conversa real. Você se sentiu mais visto do que em anos de interação educada com pessoas que você pensava serem próximas a você. É disso que estou falando. Essa é a qualidade de conexão que se torna disponível do outro lado da individuação. Não mais conexões. Menos, na verdade, mas reais. Aquelas que não exigem que você seja menor do que é. Aquelas onde você pode dizer o que realmente pensa e sentir o que realmente sente. E ninguém na sala se encolhe. Essas conexões são raras. Jung foi honesto sobre isso. Elas são raras. E elas não vêm até você por acaso. Elas vêm até você porque você parou de perseguir desesperadamente o pertencimento e começou a viver em alinhamento com o que você realmente é. Você se torna, nesse estado, o que Jung descreveu como um farol. Não ruidosamente, não de forma performática, mas genuinamente você emite uma frequência e as pessoas que estão sintonizadas nessa frequência te encontram. Quero falar sobre algo que é desconfortável e acho que vale a pena refletir sobre isso. Parte da razão pela qual a solidão da individuação é tão dolorosa é que vivemos numa cultura que tem medo quase patológico da solidão. Construímos uma civilização inteira de distração para garantir que ninguém jamais precise ficar sozinho com seus pensamentos por mais de alguns minutos. O telefone, o feed, o stream, a playlist, tudo isso projetado para manter o barulho, para que o silêncio nunca tenha chance de falar.